Bom, novamente, boa noite para vocês. Vamos começar aqui nossa aula 6, um tema que a gente vai falar sobre o pecado. E antes de tudo, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Então, pessoal, nossa aula 6. Aqui a gente sempre faz uma revisão das aulas da aula anterior, no começo da aula, mas especialmente quando a gente fizer um bloco de 5 aulas, eu vou fazer uma retomada das 5 aulas, mas de forma muito sintética, né? Isso tudo como um processo de memória, para exercitar a memória de vocês. Na aula 1, a gente falou sobre o problema do sentido da vida, falamos sobre algumas posturas que o homem pode tomar diante desse problema. A gente resumiu aqui em 3 posturas fundamentais, que seriam ignorar, o materialismo e a busca de sentido. A gente optou, obviamente, pela busca de sentido, dizendo que é o caminho, a aventura da vida. Ou seja, o homem tem em si um desejo de preenchimento do seu coração. E essa busca de sentido, nessa aventura da vida, ele vai buscar preencher esse vazio. E quando ele opta pelos bens materiais, esquece o transcendente, ele é um materialista. Quando ele busca algo além no mundo, é essa postura da busca de sentido. Na aula 2, a gente teve uma aula mais conceitual, a gente definiu o que é religião, o que é uma crença, o que é universalidade, o que é particularidade, o que é o sagrado, o que é o profano. Conceitos muito importantes para a gente progredir aqui, que a gente vai utilizar em todas as nossas aulas, praticamente. A gente concluiu que essa busca do preenchimento do coração, ela pode ser reduzida, né, resumida, aliás, dentro da história humana como fenômeno da religião, que não é uma mera carência do homem, não, mas algo que está intrínseco na natureza do homem, buscar o transcendental. Em todas as sociedades antigas, a gente tem a presença da religiosidade, desde as mais rústicas, podemos assim dizer, né? Por fim, nessa aula 2, a gente chegou a um paradoxo, que o homem, pela sua limitação da linguagem, ele não chega por si à totalidade da religião, e essa totalidade só poderia ser alcançada por uma revelação. Na aula 3, a gente falou que Cristo, trabalhou essa ideia de Cristo se anuncia como Deus e que não há religiões em que Deus, em que aquele que revela se declara como Deus, né? Somente como um profeta, né? Um intermediário entre Deus e os homens. Cristo é Deus, né? Existem outras religiões que também não, eu sou Deus, mas para que você prove que você é Deus, tem que ter o que a gente falou das provas, né, que são os milagres, né, que Cristo muitas vezes, quando fazia um milagre, ele falava, olha, eu estou fazendo esse milagre aqui, basicamente, para mostrar que eu sou filho de Deus, né? Isso aqui não é o mais importante, as pessoas se apegavam ao milagre, mas o milagre é importante, porque se Cristo é Deus, ele precisa demonstrar isso para as outras pessoas, e justamente mostrar sua autoridade divina. Nessa aula 13, a gente desenvolveu isso e lidou com o problema da cosmogonia, da criação do mundo, do Gênesis. A gente enfrentou algumas críticas modernas à leitura do Gênesis, a gente falou sobre a linguagem simbólica do Gênesis, e a gente deu algumas chaves de interpretação, né, umas chaves hermenêuticas para a gente interpretar melhor a Bíblia. Na aula 4, a gente fez um resumo sistemático do Antigo Testamento, e no começo a gente também continuou falando sobre questões de hermenêutica, né? A gente também acabou lidando com a questão do protestantismo, como que a gente encara esse cisma na igreja, né, que não é mais considerado um cisma, a relação dos judeus com o catolicismo, a relação de continuidade da promessa de Abraão. A gente depois resumiu o Antigo Testamento em 5 categorias, né? Os profetas, os patriarcas, os reis, os juízes, depois o tempo dos grandes impérios. Por fim, na última aula, a gente falou de um tema fundamental na filosofia, na teologia, um tema fundamental na nossa vida, que é a liberdade humana. A gente deu 3 definições de liberdade pelos filósofos, né? E a gente optou pela definição mais clássica, que a liberdade significa que o homem é causa de si. É a definição aristotélica, muito defendida ainda hoje por alguns filósofos. A gente falou até do Sartre, que é totalmente contrário à ideia de religião, mas também, no seu livro, defende mais ou menos, né, essa questão do homem como causa de si mesmo. Então, os medievais também, São Tomás de Aquino, e alguns modernos, como Kant, também defendem essa ideia. E, no fim, a gente apresentou alguns aspectos da liberdade humana, partindo da teologia de Duns Scotus,
sobre a limitação do homem e a questão da contingência, ou seja, o que significa contingência? Aquilo que pode ser, mas não é necessário, é contingente. Né? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso agora na parte das perguntas. Então, esse é o resumo das nossas 5 aulas até agora. Agora, a partir da nossa aula anterior, veio para mim uma pergunta bem legal, né? Como a gente já tinha lidado com a questão dos protestantes, dos evangélicos, veio uma pergunta sobre a questão da liberdade, né, a liberdade humana, contraposta ao determinismo. Por quê? Há correntes protestantes que falam que o homem não é livre, não é expressamente livre. Até mesmo Lutero definia isso. Né? Existe um determinismo na ação humana. Isso a gente pode ver naquela clássica dualidade entre fé e obras. Né? Essa é a clássica, né? O homem salva pela fé, o homem salva pelas obras. O que Lutero dizia? Não, o homem salva-se pela fé, não é pelas obras. A igreja defende que é pelas obras. O homem por si mesmo busca a salvação. Enquanto essa não é a posição da igreja. A posição da igreja é o que está na definição de São Paulo, de que a fé é concretizada pelas obras. E essas obras são realizadas pelo homem pela ação do Espírito Santo. Ou seja, não há, no fundo, uma diferença entre fé e obras. As obras são consequência da fé. Por meio da fé, que é uma virtude teologal, ou seja, dada por Deus, o homem, em união com o Espírito Santo, pratica o bem, né, propriamente dito. Mas, enfim, a pergunta foi boa porque, beleza, eu já respondi aqui parcialmente, mas, existe aqui uma coisa que pode ficar, uma dúvida que pode ficar na nossa cabeça, né? Que, no fundo, essa dúvida foi um problema extremamente debatido no medievo, né, na época medieval. É o problema que era chamado dos futuros contingentes, né, o problema da destinação. Quando eu botar esse vídeo no YouTube, eu vou botar na bibliografia alguns artigos, né, do professor Marcos Boeira, do professor Carlos Alberto, sobre esse tema específico, que é um pouquinho complicado, mas aqui a gente não vai se esquivar da pergunta e a gente vai dar alguns vestígios desse debate e tentar dar algum tipo de resposta. No que consiste esse problema do determinismo contra o livre-arbítrio? O problema é o seguinte: como alguns podem saber aqui, tem uma ciência na filosofia que é a ciência da lógica, que é a base, né, de toda a ciência filosófica, é a lógica. A lógica, ela opera com 2 categorias principais, que é o verdadeiro e o falso. A lógica opera com o verdadeiro e o falso. Né? Sócrates, aquela clássica proposição lógica. Né? Sócrates é homem, todo homem é mortal, portanto, Sócrates é mortal. Ou seja, eu estou partindo de premissas, chegando a uma conclusão por meio de operadores do verdadeiro e do falso. Agora, existe uma lógica que já foi desenvolvida por Aristóteles, que se chama lógica modal. Se chama lógica modal porque ela introduz novas modalidades, novos operadores. Esses operadores são os operadores de possibilidade, necessidade, impossibilidade e contingência. A gente falou aqui que a gente ia descrever um pouco na aula de hoje o que seria essa contingência. Resumindo, o que é possibilidade? É possível que agora eu pare de dar aula e desligue essa chamada aqui e falar, estou de saco cheio, vou desligar. Isso é algo possível. Ou seja, no futuro, essa possibilidade pode acontecer ou não. O que é algo impossível? Pelo contrário, é algo que não pode acontecer. Não está no mundo, nem no mundo das ideias de possibilidade possível dentro da realidade. Ou seja, é impossível que eu volte no tempo e recomece a aula de hoje. É uma impossibilidade. É impossível que eu fale, não, a partir de agora eu sou Deus e eu mando no mundo. Isso é uma impossibilidade. E o que é necessidade? A necessidade é algo que tem que acontecer necessariamente. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo para facilitar. É necessário que eu tenha nascido de uma mulher, para ser homem. Homem no sentido de humanidade. Todo homem nasce de uma mulher. Né? Ou pelo menos, não, inseminação artificial, processos in vitro, fertilização in vitro, tá, mas assim, a gente está aqui resumindo o debate. Precisa ali do órgão feminino, do órgão masculino, enfim, não vamos entrar nessa, não vamos se aprofundar nisso. E o que é a contingência? A contingência é algo que não é necessário que aconteça, mas que pode acontecer. Ou seja, está muito relacionado com o meu livre-arbítrio. É contingente, por exemplo, que eu tenha nascido no dia 26 de outubro. Poderia ter nascido no dia 27.
Ah, mas são 9 meses. Ah, mas existe uma alteração ali, se a cesariana foi numa data ou numa outra data. Não há uma relação de necessidade na contingência, que é diferente da possibilidade. A possibilidade está relacionada com o que é possível. A contingência está relacionada como se fosse a ocasionalidade. Ela está relacionada, ela é contrária ali à ideia de necessidade. Tá, mas por que eu estou perdendo tempo com esses operadores lógicos? Por conta do seguinte: se Deus é onisciente, se Deus sabe de tudo, Deus sabe das minhas escolhas contingentes. Ou seja, o que são minhas escolhas contingentes? Praticamente, ali, o exercício do seu livre-arbítrio. Se Deus sabe das minhas escolhas contingentes, Deus, quando me criou, ele sabe se eu vou para o céu ou para o inferno. Deus é senhor do tempo. O tempo é uma criatura. Se Deus sabe se eu vou para o céu ou para o inferno, eu sou condenado. Eu sou condenado. Porque se eu sou livre, Deus me criou sabendo que eu ia para o céu ou para o inferno. Se eu sou determinado, se eu não tenho escolha, se eu já vou para o céu ou para o inferno sem liberdade, eu também fui condenado por Deus. Então parece que você cai num paradoxo. Parece que você cai num paradoxo sobre a liberdade humana. Esse é o problema dessa questão, aqui é o ponto-chave. E qual que é a solução para esse paradoxo? A questão é o seguinte. A solução é o seguinte. A perspectiva de Deus é a perspectiva da eternidade. Deus é senhor do tempo. A perspectiva do homem é a perspectiva da temporalidade. O homem está dentro do tempo e exerce sua liberdade dentro do tempo. Que Deus saiba as minhas decisões contingentes, aquilo que eu vou fazer, até mesmo se eu serei salvo ou não, não interfere na minha liberdade como homem dentro do tempo. O que isso quer dizer? Deus é ruim, então? Deus é mau? Não. Deus criou o homem para a felicidade. A felicidade, o requisito da felicidade é o amor. O amor só existe na liberdade, no livre-arbítrio. Então, era necessário que Deus criasse o homem livre, podendo recusar até mesmo a Deus. Senão não há liberdade, senão não há amor. Então não é que Deus é mau, Deus é extremamente bom. Ele quer que os homens participem do bem, da felicidade, do amor. Sem a dinâmica do livre-arbítrio, que possibilita até a negação de Deus, o homem não seria feliz. Seria determinado. Não teria intencionalidade. Tem uns filósofos que falam, Deus dar o livre-arbítrio aos homens, parece que é como se ele tivesse dado uma fraqueza, porque ele está permitindo que as suas criaturas ajam de forma independente. É como se você, quando você brincava de bonequinho, quando você era pequeno, né, de lutinha, seus bonequinhos tivessem independência. Vai ter graça essa luta, né? Eles vão começar a brincar entre si. Não, mas olha, Deus ama tanto que ele dá. Ele poderia ficar ali guiando todo mundo, né? Ele comanda o cosmos, a criação, por meio da sua providência, sem interferir na liberdade do homem. Essa é a grande beleza, esse é o grande mistério da criação. Ou seja, quando eu falo que Deus me criou, já sabendo que eu é para o inferno, Deus é mau, o que você está fazendo aí? Você está se colocando na perspectiva, no olhar de Deus. Você está querendo fugir da tua responsabilidade moral de causa de si mesmo, como a gente falou na aula passada. Então, no fundo, o homem, quando fala, eu sou determinado mesmo, ele está, no fundo, fugindo da responsabilidade moral. Essa é a grande verdade. E quando eu falo que eu sou determinado, ou que eu falo que mesmo sendo livre, eu não tenho muita opção, que é a mesma coisa você dizer que você é determinado. A onisciência de Deus não interfere no exercício da liberdade do homem. E Deus, no exercício da liberdade de todos os homens, possibilita a santidade individual de cada um deles. Essa é a grande beleza dita por São José Maria Escrivá. Todos nós somos chamados à santidade universalmente. Todos nós podemos ser santos. Não estou falando santinho, não. Santo de cabeceira, santo do altar, santo da paróquia, que fica lá na paróquia. Você pode ser santo. Essa é a grande beleza. Deus dá essa possibilidade. Agora, o exercício dessa liberdade cabe a você. E aqui a gente entra na nossa aula de hoje. Uma das obras mais famosas do Shakespeare, Macbeth, uma tragédia, né? Que consiste nessa história. Macbeth era um nobre que volta de uma grande batalha que ele foi vitorioso com seu amigo Banquo. No meio do caminho, ele se depara com 3 bruxas que fazem uma profecia sobre ele. Falam que ele vai se tornar rei da Escócia.
Macbeth fica ensoberbado, que ele vai se tornar rei da Escócia, e depois da história ele resolve, muito incentivado pela sua esposa, né, a matar o rei da Escócia. Se ele vai ser rei e existe um outro rei, eu preciso matar esse rei para realizar a profecia. Então Macbeth ele entra numa paranoia para tomar o trono, e toma o trono. Só que o que acontece? Depois desse ato de Macbeth, e ele se tornando rei, ele começa a sofrer das consequências do seu ato, ou seja, ele entra numa paranoia psicológica, começa a ter todo tipo de pressão ali, moral, que é exercida quando o homem comete um ato mau. Acontece que tem um fator nessa história do Shakespeare. O Banquo, que era um general que estava com ele lá com as 3 bruxas na hora da profecia, também teve uma profecia para o Banquo, não foi só para o Macbeth. E a profecia do Banquo era o seguinte: você não vai ser rei, mas os seus filhos vão ser. E aí o que o Macbeth pensou? Pô, se eu agora sou rei e a profecia foi certa, eu tenho que matar o Banquo, porque senão os filhos do Banquo vão me matar, porque eles vão ser reis. E por conta disso ele mata o seu amigo Banquo. Mas o filho do Banquo escapa, consegue escapar, ou seja, a profecia vai ser cumprida. E atormentado pela culpa, que é o grande sentimento de responsabilidade moral do homem, a obra, a tragédia, se desenvolve. E aí vocês podem ler para saber o final dessa tragédia. Mas o que a gente pode tirar desse breve resumo aqui dessa genial obra do Shakespeare? A liberdade humana, o livre-arbítrio, a opção do homem, as bruxas, que são uma profecia, mas no fundo a gente pode colocar essas bruxas como uma tentação. A gente vai ver daqui um pouco mais para frente que o diabo sugere, e o exercício desse livre-arbítrio causa um ato mau com consequências más. Agora, percebam que eu falei aqui que o ato do Macbeth foi um ato de livre-arbítrio e não falei que foi um ato de liberdade. Por quê? Por que eu posso fazer essa diferenciação entre livre-arbítrio e liberdade? Porque, como a gente disse, o homem é a causa de si. A gente tomou essa posição filosófica. Em regra, é causa de si, né? A gente também mencionou na aula passada que existem circunstâncias externas que podem afetar a voluntariedade humana, e isso tem todo o seu efeito na responsabilidade moral. E na aula de mandamentos, mais lá para frente, a gente vai ver como é feito esse cálculo moral. Não é só o pecado grave que faz um ato ser moralmente mau. Existe o consentimento e existe a consciência. Mas isso a gente vai ver depois. Então, a vontade humana, ela não é o ato, a vontade, ou seja, aquilo que emite, né, que o homem possa realizar seu arbítrio, ela não é realizada de forma independente. Existe algo que se chama intelecto. E o que é o intelecto? Uma outra faculdade da alma. O intelecto, ou seja, a inteligência, vamos dizer assim, humana, possibilita que o homem perceba o que ele faz é bom ou mal. Faça as relações da inteligência, da percepção da realidade. Então, o ato de vontade, que é o ato de emissão, ele consulta a inteligência. Então, qual que é a segunda etapa desse nosso raciocínio? A liberdade não é livre-arbítrio, por quê? Porque a liberdade, ela não é só a causa. O livre-arbítrio é a causa, ou seja, você é livre para escolher, livre para decidir. Você é a causa de si mesmo. A liberdade, ela está na causa e na consequência. Se eu cometo um ato com arbítrio livre, eu recebo uma consequência daquele ato. Vamos botar aqui um exemplo do Macbeth, né, que a gente contou agora. Se ele mata o rei da Escócia, ele tem uma consequência do seu ato, seja uma consequência moral psicológica, que toda essa questão que ele ficou perturbado, seja até uma relação jurídico-penal, que a gente entra aqui no âmbito do direito. Ele poderia ser responsabilizado pelo seu ato, ou, em ausência jurídica penal, ou uma mera reação de vingança. O homem, quando age, ele é responsável por esses atos, e essa responsabilidade gera que, na consequência, há uma resposta. Seja uma resposta do sentimento do homem, seja uma resposta de Deus, seja uma resposta dos outros homens. Ou seja, a liberdade só é liberdade quando a emissão do ato é boa e a consequência desse ato também é boa. É por isso que quando a gente fala que o pecado escraviza,
é porque, por mais que a escolha do pecado seja livre, a consequência do pecado é a escravidão. Esse é a grande tecnologia do pecado. Essa é a grande mentira do pecado. Recebemos a tentação, a gente acha que a coisa é boa, porque a gente não está olhando na consequência. Está olhando só a causa. Está olhando só ali as consequências imediatazinhas, aquele prazerzinho, ou aquele benefíciozinho. Ah, eu quero ser rei da Escócia, como Macbeth. Não pensa nas consequências, não usa o intelecto para perceber que aquele ato não é um ato bom. E, consequentemente, escraviza o ser humano. Agora, para eu tomar essa decisão, para eu tomar essa proposição que eu estou falando para vocês, de que as consequências do pecado são ruins, eu tenho algumas outras premissas anteriores que estão contidas nessa proposição que a gente tem que explicar. Primeiramente, a gente tem que explicar o que é um ato mau. Santo Agostinho, ele nos contribuiu muito em resposta a essa pergunta. Porque Santo Agostinho ele foi maniqueísta. O que era o maniqueísmo? Era uma heresia da época de Santo Agostinho, que falava que o mal e o bem eram forças opositoras e complementares. Ou seja, igual aquela imagem que tem no Facebook, não sei se vocês já viram, né? Que tem uma imagem de Jesus com a queda de braço com o demônio, né? Se você é de Cristo, curta. Se você é do demônio, passe direto. Ou seja, estão pressupondo ali que existe um equilíbrio de forças, né, entre o bem e o mal. Enquanto não é isso. Santo Agostinho ele vai dizer que é o seguinte: o mal é a ausência, a privação do bem que deveria existir. E a privação aqui é um conceito filosófico. O que significa a privação? Você tem um braço, você tem uma mão. A mão ela tem uma função, vamos chamar aqui de função manual, né? Função manual. Se eu perco a minha mão, eu perco a minha função manual. Ou seja, eu tenho uma privação da função manual. Isso é o conceito de privação. Então, o mal é a privação do bem. Quando você não age bem, você tem uma ausência. Essa ausência é mal. O que isso quer dizer? Que o mal ele não é uma força equivalente ao bem. Ele não tem essência propriamente dita. O demônio não criou uma força que compete com Deus. Não. O mal é uma consequência de você não agir bem. É uma privação. É o corte da mão. Não ter mais a função manual. É isso que é o mal. Essa é a explicação de Tomás. E esse mal, ele pode ser tanto moral, que é o que a gente mais vai falar hoje, quanto um outro tipo de mal, por exemplo, o mal físico. Mas o que é um mal moral? O mal moral, ele só se encontra em seres inteligentes, livres. O mal moral é a consequência da minha escolha livre, da emissão livre. Essa consequência é má. Isso é um mal moral. E Matheus, você vai me falar, então me dá um exemplo de outro tipo de mal que não é um mal moral. O mal físico, por exemplo, uma doença, um terremoto. Não tem consequência da responsabilidade moral. Por que ocorre um terremoto? Você tem culpa? O seu pecado tem culpa do terremoto? Não, necessariamente. Mas a igreja acredita que as doenças, os terremotos, todas as tragédias, a fome, por exemplo, são consequências do pecado original no homem. Mas não tem uma relação direta com o pecado individual. Então, beleza. Percebam que, por mais que a gente dê essa resposta aqui, o que é o mal, como privação de bem, o Catecismo, no ponto 309, ele vai dizer que essa pergunta sobre o mal é tão dolorosa quanto misteriosa. Não há uma resposta rápida. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. Não há elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Ou seja, meus amigos, o mal ele é respondido diariamente pelo cristianismo, pelo catolicismo, pelo exercício do bem. É um projeto de vida você responder o mal, a existência do mal. São Tomás ele nos diz, inclusive, que o mal é uma permissão de Deus. Deus permite o mal para que haja um mal, um bem necessariamente maior. Ele tira isso de São Paulo, né? Carta de São Paulo aos Romanos, que ele fala: não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Ou seja, Deus permite que esse mal exista para que a gente passe por esses obstáculos e conquiste bens maiores. Esse é um grande mistério que vai ser respondido pela história da igreja, a nossa história da salvação individual. Então a gente respondeu primeiramente o que é a questão do mal. Em segundo lugar, o que é o pecado? O pecado, ele é um ato mau. É um ato mau. E o que é um ato mau? É um ato contrário à lei eterna. Um ato contrário à lei eterna. Ou seja, o pecado, ele ofende a Deus. O pecado ofende a Deus.
Só que não é somente, então o pecado é só uma ofensa a Deus porque Deus se sentiu ofendido pura e simplesmente. Não, não é somente uma ofensa a Deus, mas uma ofensa à razão humana. O pecado, ele é irracional. O pecado necessariamente fere a razão humana. Por quê? Deus, quando criou o mundo, ele não só estalou o dedinho, eu quero que você cumpra a castidade porque sim. Não. A castidade existe não é só porque Deus quis e que você fosse, só vai ter sexo depois do casamento porque eu quero. Sou Deus, escreve um mandamento aí. Não. Existe uma fundamentação racional pela natureza e antropologia do homem que justifica os atos bons. Ou seja, quando eu peco, eu vou ferir a Deus, primeiramente, mas também firo a minha razão. O homem se torna menos homem, menos digno. Perde a dignidade humana. Aí está o conceito de dignidade humana. Dignidade humana surge principalmente por conta de Cristo. A dignidade humana surge porque o homem tem algo de divino em si, tem uma importância diante de Deus. Isso é verdadeira dignidade. O homem agir como homem. Então, isso é o pecado. Aí você pode me falar assim, Mateus, saquei então, agora vou tirar 10. O pecado é um crime. Tirei 10, né? Não tirou 10. O pecado não tem nada a ver. Aliás, nada a ver não. Tem algumas coisas a ver, mas em regra não, é muito diferente do crime. Por quê? O pecado está no âmbito moral, âmbito interior humano. O pecado ofende a Deus. O pecado gera uma consequência, uma responsabilidade moral. O pecado é julgado por um tribunal. Sabe qual é o tribunal do pecado? Tribunal da confissão. Tribunal mais benigno da terra, é da confissão. Que você entra lá no confessionário com o padre, diz os seus pecados e o padre fala, você está perdoado. Toma umas penitenciazinhas aí, reza um Pai Nosso, você está perdoado. Existe algum tribunal que faz isso? Não faz. Por quê? Ele ofende a Deus, o pecado ofende a Deus, e só Deus pode perdoar os pecados do homem. E Deus, por meio de Cristo, que é Deus, instituiu o sacerdote por meio de um sacramento, um sinal eficaz da graça, que permite o perdão. Olha que beleza a nossa igreja. Contrariamente ao pecado, o que é um crime? O crime está no âmbito exterior, âmbito jurídico, da lei da responsabilidade penal, a gente vai dizer aqui. Quem julga o crime é a sociedade. O crime é normativo. Vou estabelecer, tem os princípios jurídicos. Agora, é claro que por tratar da ação humana e da natureza humana, o crime e o pecado conversam entre si, muitas vezes. Claro. O homicídio é um pecado e é um crime. Agora, nem todo pecado vai ser um crime. O ser humano, então, como sociedade, tem direito a criminalizar qualquer coisa de torto a direito, porque então não tem nada a ver pecado e crime? Não. Existe uma lei natural nos homens, existe uma natureza dos homens, existe o certo e o errado. E o direito penal está subordinado a essa natureza. Agora, existe um nível de discricionariedade no direito. Não sou eu que falo isso. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho falam isso. Santo Agostinho chega a falar no Cidade de Deus o seguinte: se você relacionar crime e pecado de forma muito justa, você torna o mundo uma impossibilidade social. Existem pecados que não devem ser criminalizados. E ele falava disso muito em relação aos bares e lugares que cometiam pecados contra a sexualidade. Santo Agostinho, você vai criminalizar ali? Não. É pecado? Sim. Mas vai prender todo mundo? Não. Até porque, qual que é o peso social disso, né? Então não há uma identidade. E isso é muito utilizado pelos penalistas. Não, a igreja diz que pecado e crime. Não, isso é a maior mentira que existe. Não. Até porque o maior abolicionista moral é Deus. Ele chega e perdoa com toda a misericórdia. Mas Deus é Deus, né? Os homens não. Os homens têm que ter a penalidade. Tem que ter a justa proporcionalidade da justiça humana. Né? Apesar de também ter o exercício da misericórdia, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Então, isso é o pecado. Agora, a gente falou sobre o mal, sobre o pecado. Tá, mas como que esse pecado ele entra na dinâmica do homem? Deus não criou um homem bom para o bem? A gente não lê lá no Gênesis isso? O pecado entra no mundo por meio de um pecado original. Pecado que originou esse problema no homem. Ou seja,
Adão e Eva, nossos pais originais, desobedeceram a Deus, né, com aquela historinha lá da árvore do bem e do mal, que eles não poderiam comer o fruto, né, que é representado pela maçã, mas, por exemplo, em alguns escritos judaicos não é maçã, é outro fruto, então o fruto é independente. E ao comer o fruto dessa árvore do bem e do mal, que era a única árvore que não poderia ser usada pelo homem, ali Eva, né, depois da tentação da serpente, entra o pecado original no homem. Aí você vai me dizer, Mateus, o que é esse pecado original? Né? Você vê que as pessoas ficam doidas com isso, né? Não, o pecado original é a sexualidade. Eva e Adão pecaram sexualmente ali. Isso representa, por isso que é o fruto da maçã, é a serpente. Não entra nessa noia que não é isso. É muito mais simples. Muito mais simples. O que representa a árvore do bem e do mal? Quem conhece o bem? Deus. Quem conhece a privação do bem? Deus. Quando o homem se alimenta da árvore do bem e do mal, o que isso quer dizer? Que o homem ele quer tirar Deus e dizer que ele é conhecedor do bem e do mal. Deus, sai para lá. Eu sou conhecedor do bem e do mal. Como eu sou livre, tenho o meu arbítrio livre dado por você, agora eu não quero que você esteja nesse cálculo. Agora, a partir de agora, eu tenho esse cálculo. Essa é a escolha de Adão e Eva. E o que acontece com isso? Deus, ferrou, né? Você é livre, só que agora você vai perder a sua dignidade comigo. Você vai enfrentar as consequências desse seu ato. De você cair na tentação da serpente, que fala, sereis como deuses. Ou seja, o que é sereis como Deus? Você vai tomar o lugar de Deus. O homem vai ser um Deus por si, sem Deus. Um Deus sem Deus. Enquanto São Miguel responde a Satanás, né? Quem como Deus? Ao contrário, quem é como Deus? Ou seja, o restabelecimento da ordem, da dignidade, colocar Deus em primeiro lugar. Então o homem quebra isso aqui, quebra essa relação com Deus. Deus, chega para lá que eu sou conhecedor do bem e do mal. E o que acontece? O homem se torna não livre, como ele achou agora, você é livre. Não, se torna escravo do pecado. Porque a consequência do pecado é ruim. E o homem não é onisciente como Deus. O homem não é conhecedor do bem e do mal como Deus. Então o homem vai aprender quebrando a cabeça, quebrando a cara. E aqui a gente fala, na aula passada, relaciona com a aula passada, a liberdade humana, esse ponto. Lembra que eu falei para vocês que parece que há algo no intelecto humano, há algo na vontade humana, que são faculdades da alma, que parece que está enublecido. A gente não consegue enxergar, a gente não consegue discernir. A gente não consegue discernir onde está o bem nas nossas ações. A gente tem dificuldade. Por quê? No nosso estado original, de Adão e Eva, existia uma comunicação. Na Bíblia fala que Deus falava com Adão e Eva, ou seja, esse discernimento do bem e do mal era iluminado por Deus. Então, era tudo mais fácil. Quando o homem exclui Deus, entra o pecado original. Portanto, agora, para você alcançar Deus, você não pode mais. Se você ofendeu a Deus, se você ofendeu a Deus, você ofendeu a divindade, você ofendeu o eterno. Qual que é a penalidade de uma ofensa ao eterno? Uma penalidade eterna. Como que o homem vai resgatar sua dignidade original se ele pecou contra o eterno? É impossível, o homem é limitado. Então, essa é a enrascada que o homem cometeu. Além de excluir Deus, ele não pode resgatar o seu estado original. Esse é o grande mistério da iniquidade. O Adão e Eva ali representado, aí você fala, Adão e Eva, caraca, acabou com a nossa dignidade, caramba, agora por culpa dele aqui eu tô me ferrando. Não. Por mais que existe uma culpa original, nós somos filhos de Adão e Eva, portanto herdamos esse pecado original, você, quando peca, você faz a mesma coisa que Adão e Eva. Você duvida da bondade de Deus. A estrutura do pecado original é a estrutura de todo pecado pessoal. E essa é a grande diferença. Aí você vai falar assim para mim, você pode falar, Mateus, mas veio a serpente, né? Não foi só Adão e Eva? Sim, veio a serpente. Os anjos são criaturas não materiais, né, imateriais, somente em espírito, que tem um tempo próprio, de acordo com São Tomás, não é um tempo humano, também pecaram, também por serem livres, assim como os homens, também pecaram, né? Falam que 1/3 dos céus pecou junto com Satanás. Satanás caiu do céu, o demônio, que era um anjo de alta hierarquia.
É um mistério também essa questão da angelologia. Tem várias obras de angelologia que a gente pode perceber o pecado dos anjos. Satanás, livremente, o demônio, ofende também a Deus da sua forma, com outros anjos, que também se tornam demônios, se afastam de Deus, e tenta o homem. Agora, Satanás não tinha um poder sobrenatural de tentar Adão e Eva. Ademais, Adão e Eva tinham o contato direto com Deus. Eles tinham a razão, a inteligência muito mais preservada. Então, existia uma culpa original. Agora, por mais que essa harmonia tenha sido destruída, por mais que esse domínio das faculdades espirituais que existiam no homem no seu estado original fosse rompido, por mais que a união entre Adão e Eva, entre o homem e a mulher representado, fosse incorporada novas tensões, a gente vê os nossos problemas nas relações de casamento, de matrimônio, por mais que entre no mundo a morte como consequência do pecado, como Deus diz em Gênesis, por mais que a mulher sofra as dores do parto representando o pecado original, por mais que entre na humanidade o pecado, a cobiça, o desejo, a inveja, o homicida, como na história de Caim e Abel, Deus não deixa os homens jogados. Deus propõe uma solução. Qual que é a única solução possível para uma ofensa eterna, como eu falei? Uma penalidade na eternidade. Uma penalidade com peso de eternidade. E a gente vai entrar na encarnação de Cristo, que a gente vai desenvolver daqui para frente, nas próximas aulas. Ou seja, o próprio Deus fala o seguinte: vocês erraram, eu amo vocês inteiramente, o pecado original entrou no mundo, mas eu, por minha providência, entrarei no mundo e salvarei os homens. E aí a dinâmica que São Paulo diz, que o bem superabundou o mal, entra em prática. O estado original do homem era um, agora, depois da vinda de Cristo, é outro, é maior. Deus se fez homem, Deus compartilha da dignidade do homem, então o nosso estado é superior. Cristo, nós vamos participar na nossa realidade celeste, do céu, da divindade de Deus, é maior do que a dignidade de Adão e Eva. Então, por isso que tem aquela frase, né? Felix culpa, feliz culpa, porque a culpa, o pecado de Adão e Eva, deram ao homem algo maior. Isso é um grande mistério da religião. Agora, para finalizar a aula de hoje, a gente pode enfrentar essa posição do pecado original de diversas formas. Pelágio, que deu origem a uma heresia chamada pelagianismo, ele falava que o homem ele só pode fazer o bem depois do pecado original por suas forças naturais, só por si. Deus ele até ajuda com a sua graça, né, mas o homem tem que fazer por si, para resgatar. Lutero, né, que resumindo, né, muito da opinião de Lutero, vai por essa linha, né, muito posteriormente, em 1500, com cisma, a reforma, a Revolução Protestante, fala que a liberdade do homem é praticamente anulada pelo pecado original e somente pela fé, somente pela graça é possível que o homem resgate a sua dignidade. E a igreja, com a sua inteligência depois de Cristo, diz que o batismo, quando você é batizado, o sacramento do batismo apaga o pecado original, e a gente vai explicar isso daqui para frente, quando a gente for falar dos sacramentos, embora permaneçam as sequelas desse pecado original e a possibilidade do pecado pessoal. E essa sequela do pecado original a gente chama de concupiscência, essa palavra, concupiscência. Mateus, o que é essa concupiscência? A concupiscência é o desejo humano desordenado por conta do pecado original. É essa ignorância, esse sofrimento, essa inclinação ao pecado que a gente tem. É algo que não é excluído pelo batismo. Você deve lutar. E por meio dessa luta, você ganha virtude. Por meio da virtude, você alcança a dignidade humana na sua forma mais perfeita, que é a santidade. E diferente de Pelágio, não é que o homem vai por si só conquistar essas virtudes. Deus, por meio dos sacramentos, por meio da graça, ilumina os homens para atingir a santidade. E a partir daqui para frente, a gente vai falar sobre a encarnação, que é esse mistério de redenção dos homens. A gente termina a aula de hoje. Vamos abrir agora para perguntas.